Hoje nós vamos entrevistar o médico André Fusco. André é médico do trabalho, formado pela USP, e na busca de um entendimento sobre as causas da epidemia de adoecimento mental, descobriu na psicanálise e na psicodinâmica do trabalho respostas que apontam para o papel fundamental que a vivência no trabalho tem na configuração da sociedade e até mesmo na causa das doenças mentais. André, muito obrigado por atender o nosso convite para essa entrevista. Obrigado a vocês pelo convite e pela oportunidade de falar de saúde mental. Que bom. A gente queria começar perguntando para você sobre o papel do médico do trabalho, porque parece existir uma certa confusão conceitual do papel desse médico, né? Você com frequência diz que médico ele é do trabalho e não do trabalhador, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Bom, isso é muito ampla essa resposta, né? Mas eu acho que eu vou aproveitar o seu gancho disso que eu costumo falar de eu ser médico do trabalho e não do trabalhador, porque quando a gente é médico do trabalhador, exclusivamente do trabalhador, e a gente se preocupa em adaptar o trabalhador, o colaborador, o funcionário àquelas condições a que ele está submetido, do ponto de vista da saúde mental, por exemplo, fazer treino de resiliência para que a pessoa suporte o estresse e psicólogo no lugar do trabalho para apoiar. Então a gente foca nas pessoas, isso é bom, isso ajuda, isso é positivo, mas o que está por trás disso é adaptar as pessoas às condições de trabalho. E isso, por definição, é taylorista. Isso, por definição, é o homem se adaptando ao trabalho. E a gente não pode esquecer que a gente tem que partir do princípio que, primeiro, a gente tem que adaptar o trabalho ao homem. Então, por isso que eu brinco que eu sou um médico do trabalho, porque o meu olhar primeiro é sempre tentar entender a organização do trabalho, as condições a que as pessoas estão submetidas, para a partir daí ser muito mais preventivo. E a grande oportunidade na saúde mental é que quando você faz isso, analisando os aspectos psíquicos, para que as pessoas, ao invés de adoecerem, elas se realizem no trabalho, elas encontrem um sentido para a vida, isso traz muito resultado. Você entra num círculo virtuoso porque você estuda o lado humano da organização do trabalho. E a partir daí você precisa lançar mão de muito menos mecanismos de compensação e de adaptação das pessoas a eventuais condições insalubres, estressantes e por aí vai. O paradigma é um novo paradigma dentro da medicina do trabalho, com certeza. Não é um conceito novo, mas eu acho que é uma dificuldade, um desafio que a gente encontra hoje, né? Num primeiro momento, a gente sempre pensa, poxa, tá acontecendo alguma coisa, as pessoas estão adoecendo, então vamos cuidar das pessoas. É natural, né? Eu brinco que tem muito executivo, muito empresário que me procura e fala, doutor André, o pessoal está estressado lá, vamos fazer uma sala de descompressão? Vamos fazer uma sala de descompressão, mas vamos tentar descobrir o que está comprimindo? Porque a partir daí talvez a sala de descompressão nem seja necessária. Né? Entendi. Só desenvolvendo um pouco mais esse tema, por que as pessoas ainda adoecem tanto em suas relações com o trabalho? É exatamente pela falta de sentido, de propósito, isso que você tem colocado? O que você tem observado? Eu busco esse entendimento, como o Feitosa falou na minha introdução aqui, através de conceitos de psicanálise, né? E a psicanálise aplicada ao trabalho, que é a psicodinâmica do trabalho. Na verdade, a gente tem que ter um olhar mais da subjetividade, um olhar mais para as relações humanas e para as necessidades psíquicas humanas. E o que acontece muito hoje no mundo corporativo, no ambiente do trabalho, é a busca do resultado. Só que esse resultado, brincando, seria mais ou menos assim, para que serve uma empresa? Uma empresa serve para gerar valor para a sociedade. E a contrapartida desse valor seria o lucro. Sempre que a gente procura o lucro sem atentar para o valor que a gente está gerando, é quase como um lucro injustificado. E esse lucro injustificado, ele não é só ruim para o cliente que não tem o valor gerado. Ele é ruim para as pessoas que trabalham nessa empresa também. Porque o valor que você gera com o seu trabalho, ele define a forma que você participa da sociedade. Então, se você faz um trabalho que você não acredita,
Se você faz um trabalho que você não percebe o valor que você está gerando, o que você está fazendo da sua vida? Qual o papel que você tem na sociedade? E o trabalho, ele define muito de quem a gente é. Você me apresentou, falou só de trabalho, falou da minha formação, quer dizer, quando você se apresenta, eu sou fulano de tal, trabalho em tal lugar, eu faço tal coisa, e grande parte do nosso tempo é dedicado ao trabalho, né? Tanto quantitativamente como qualitativamente, e o qualitativamente extrapola a carga horária, porque quando a gente trabalha e a gente está envolvido no trabalho, a gente chega em casa e pensa, e a nossa subjetividade, a nossa energia está dedicada a isso. Então é fundamental a percepção do valor do seu trabalho, porque ele define muito do seu valor na sociedade. Então, a partir deste olhar, da importância psíquica que o trabalho tem para a sociedade e para o indivíduo, a gente começa a ver que às vezes, na lógica de seguir o resultado, a gente acaba sacrificando as outras lógicas. E aí o resultado ele não justifica tudo. Então eu diria e a grande ironia dessa história é que quando você foca no valor que você está gerando, seja empresa, seja funcionário, seja empresário, quando isso realmente acontece, o resultado é melhor e mais sustentável. Então, na verdade, esse olhar não é uma crítica aos meios de produção, às organizações do trabalho. Na verdade, são uma oportunidade, porque se a gente atentar para isso, é um círculo virtuoso que todo mundo sai ganhando. Perfeito. Agora, essa visão que você está trazendo, eu vou pegar aqui um gancho de uma outra coisa que você sempre costuma dizer também, que são as empresas que devem se adaptar às pessoas e não o contrário, né? Agora, é possível isso? E o que isso significa na prática, né? Essa inversão das empresas se adaptando às pessoas e não ao contrário? Quando eu digo que as empresas têm que se adaptar às pessoas, eu não digo só os funcionários, os colaboradores, mas porque é muito comum na análise das causas de adoecimento mental a gente buscar o culpado. E uma coisa que é muito interessante é que o adoecimento mental ele não tem nível hierárquico. Porque uma empresa que não gera valor, eu, funcionário desta empresa, falo, o que eu estou fazendo da minha vida quando eu estou fazendo esse meu trabalho? O executivo, o dono da empresa, fala, qual é a minha participação no mundo quando eu estou conduzindo essa empresa? O investidor do mercado financeiro, o que eu estou financiando quando eu estou investindo nessa empresa? E o cliente que valor, principalmente falando, esse é um olhar mais da área de serviços, né? Mas serve para a indústria também. Que valor essa empresa está me dando? Então, quando você quebra essa cadeia de valor, todo mundo sofre. E é um sofrimento moral, é um sofrimento ético. Então é por isso que eu digo que ao buscar essa adaptação do trabalho às pessoas, nada mais é do que praticamente justificar a existência de uma empresa. Seja de uma empresa, seja de uma tarefa, seja de uma área, seja de um produto, de um serviço específico. Quer dizer, a gente precisa entender, é complexo, eu não vou conseguir em pouco tempo falar de todas as causas que determinam o adoecimento mental, mas tem uma que é muito determinante, que é essa percepção do propósito, do valor do seu trabalho. E se você não investe nisso, você... aliás, não é só gerar valor com o seu trabalho. A percepção do valor que você gera é muito importante também. Então, você investir numa cadeia de valor e você permitir institucionalmente, de forma recorrente, criar as condições para que exista o reconhecimento desse valor gerado em toda a cadeia, é uma alta performance, é um baixo adoecimento, é uma fidelização de clientes, são investidores satisfeitos em investir. Quer dizer, e existe um movimento no mercado muito forte de eu não quero investir em empresa que tem trabalho escravo, eu não quero investir em empresa que polui e eu não quero investir em empresa que não gera valor, que adoece seus funcionários. Então, acho que de uma forma natural esse tema está gerando essa evolução no mercado
e nas cadeias de geração de valor. Mais do que a empresa fazer o investimento, tem a ver com essência também, de certa forma, né? Essência. E eu acho que, e falando um pouco da praia de vocês, acho que plano de saúde é a mesma coisa, né? Às vezes a gente foca no resultado, na sinistralidade, na eficiência, e a gente fala, mas a gente está gerando o valor, que é a saúde, que é tratar as pessoas. Acesso então, de verdade. Né? Acesso de verdade, um bom atendimento, e às vezes a gente fala, putz, mas essa droga vai ter às vezes o efeito financeiro da droga acaba sendo mais importante do que, para dar um exemplo um pouco estúpido, não é minha praia, mas a praia de vocês, mas o efeito benéfico ou as consequências a longo prazo daquela droga, ou a margem de lucro de usar esse medicamento e não aquele, entra numa discussão que sacrifica o valor gerado e que a longo prazo acaba sacrificando a cadeia toda. Perfeito. E André, né, em linha com o que você colocou, o que significa para uma instituição, o que pode significar para uma instituição, atitudes como propósito, reconhecimento, motivação, engajamento? Perfeito. Isso aí tem uma confusão muito grande nessa, porque que é de novo, eu brincando que eu sou médico do trabalho, não do trabalhador. Né? Propósito, engajamento, e a gente fica olhando para as pessoas têm que se engajar, as pessoas têm que ser colaborativas, e aí a gente fala isso para as pessoas, e faz palestra sobre isso para as pessoas, e publica nos meios de comunicação, de endomarketing e por aí vai. Só que eu acho que a chave do sucesso para isso realmente acontecer é não falar isso para as pessoas. Praticar. Estimular as pessoas, porque as pessoas seguem as regras. Para dar um exemplo bem banal, uma empresa em que as metas são individuais e que existe um ranqueamento. Uma justificativa nobre de meritocracia, de investir no desenvolvimento das pessoas, mas se você ranqueia as pessoas e as metas são exclusivamente individuais, você não pode exigir colaboração. Gera competição. Competição é o oposto da colaboração. Então, o olhar da psicodinâmica é justamente esse, mas que estímulo a gente está dando? O que a gente está querendo é coerente com as regras que a gente está praticando? Tem uma pesquisa muito interessante, tem até um documentário do Stanley Milgram, que era um professor de Yale, ele estudou em Harvard, mas ele era professor em Yale. Em 1961, ele fez uma pesquisa sobre obediência à autoridade. Mas ele anunciou como uma pesquisa de aprendizagem. E aí ele botou no jornal, os americanos foram lá para Yale, vou apoiar a ciência e tal. Então chegavam os candidatos ali, os colaboradores, aí eles sentavam, tinha um sorteio, um era professor, outro era o aluno. Só que o aluno, na verdade, era um ator disfarçado. E o colaborador de verdade, ele sentava na frente de um dispositivo, ele ia fazendo perguntas para o aluno, cada vez que o aluno errava, ele aplicava um choque e aumentava 15 volts. Aplicava um choque e aumentava 15 volts. Ele ia perguntando e o ator fingia que estava levando um choque de verdade e falava, nossa, isso aqui pinica, né? Olha, tá doendo demais. Ó, eu não vou responder mais nada não, eu quero sair daqui. Ó, não quero mais fazer parte disso. Ó, não vou responder mais nada. E nos últimos choques ele simulava uma convulsão. E essa pessoa que aplicava o choque, ela ficava angustiada, ela viu o sofrimento do outro, que a princípio era uma pessoa como ela. E falava para o cientista, que era a figura da autoridade, falou, olha, tá machucando. E aí tinha um roteiro de respostas dele também. O estudo exige que você continue. Olha, ele falou que não vai responder mais. A ausência de resposta considere como um erro. Aplica o choque. Olha, parece que ele está sofrendo muito. Nenhum dano definitivo vai ser provocado em nenhum tecido. Pode continuar. E a última resposta do cientista, que é maravilhosa, é eu assumo toda a responsabilidade. Uau. Totalmente atual esse estudo. Como 1961. se né? 2/3 das pessoas vão até o fim. 2/3 das pessoas torturam um outro ser humano porque tem alguém bancando aquela regra. As pessoas seguem a regra. Então é muito complicado, essa é uma das conclusões desse estudo, recomendo a leitura desse livro, um livro fininho, fala do detalhe de cada um que participou, é muito interessante. Mas um dos resultados desse estudo é, as pessoas seguem as regras. Por isso que eu sou um médico do trabalho, não do trabalhador. Eu tenho um olhar para as regras. Eu quero ver, ok, é esse o objetivo, mas qual o estímulo que a gente está dando? Qual o contexto? O que a organização do trabalho e a vivência das pessoas nesse trabalho está provocando nelas? E muitas vezes, quando a gente faz isso, eu tenho uma certa experiência nisso, quando a gente acerta as regras, não precisa treinar, não precisa divulgar,
não precisa punir, porque aí a coerência se estabelece. E as pessoas, o ser humano tem esse problema. Ele é pouco transgressor. A gente segue as regras. André, esse tema é super interessante. Acho que valeria a gente repetir em módulos dessas entrevistas. Mas como a gente precisa fechar, eu gostaria de buscar uma síntese tua para os empresários. Ou seja, a gente falou aqui de muito mais do que medicina do trabalho, ou seja, das pessoas encontrarem propósito no seu trabalho, né? E se você tem uma mensagem, uma síntese para este empresário que está pensando de repente na sua política de benefícios, na política de retenção ou de incentivo às pessoas no trabalho. Poxa vida, que desafio. Eu queria dizer, antes dos empresários, aos médicos do trabalho. Perfeito. Porque infelizmente são poucos os médicos que percebem a relevância do nosso papel numa empresa e que não é de cumprir legislação, de simplesmente fazer os exames periódicos, de subsidiar o jurídico para uma eventual defesa em processos e não é cumprir legislação. A legislação, do meu ponto de vista, é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas a própria legislação tem um propósito. E se a gente atentar para esse propósito, a gente já está cumprindo essa legislação. Quando o médico do trabalho entender que ele tem uma função mais preventiva, ele não tem que validar a sala de descompressão sem discutir o que está comprimindo. Ele não tem que ver se a pessoa está apta ou inapta ao trabalho simplesmente. Se você dá um inapto num exame demissional, num exame periódico, tentar buscar o porquê, tentar analisar os dados epidemiológicos e a partir do momento que você é um médico do trabalho de uma empresa, você precisa entender a organização do trabalho daquela empresa. Isso é um grande desafio para os médicos. Eu que estou há alguns anos já no setor bancário, eu entendo cada vez mais de banco. Eu preciso entender quais são as regras, quais são os sistemas, os modelos de execução, os modelos de incentivo, porque é isso que vai determinar a saúde, principalmente a saúde mental. Então, minha primeira ponderação aqui seria no sentido de a própria medicina do trabalho entender o seu papel, que acho que esse é um grande desafio no Brasil. E para os empresários, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou tentar resumir e não sofrer muito por isso, mas que se entenda que a gente não tem que cuidar da saúde e da saúde mental sem prejudicar o negócio. Cuidar da saúde mental é um ótimo negócio, com uma visão de sustentabilidade e perenidade do negócio muito interessante. Então, é mais ou menos assim. Qual que é o erro crasso? Poxa, as pessoas estão adoecendo no trabalho. A área de saúde, resolve aí. Uhum. Mas a área de saúde justamente tem que ver por que o trabalho está fazendo isso. Se o trabalho não estiver fazendo isso, acho que o próximo passo são as ações de promoção da saúde, de qualidade de vida. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na medicina. Primum non nocere. Primeiro a gente não machuca. Depois tem aquele plus a mais, né? Depois a gente pode interferir na vida pessoal. Olha, faça atividade física, coma fibra, tenha qualidade de vida pessoal. Mas nós, área de saúde ocupacional, médicos do trabalho, primeiro a gente precisa entender a influência que o trabalho tem na vida das pessoas. E se a gente tiver esse olhar, é um círculo virtuoso muito bacana. Mas eu entendo que é difícil. Porque quando a gente começa a perceber aonde a gente pode estar interferindo negativamente na saúde das pessoas, a gente resiste muito. Por dois principais motivos. Primeiro, será que eu estou adoecendo? E segundo, o quanto eu sou responsável pelo adoecimento dos outros. Uau. Então, é um tabu, é difícil cutucar essa ferida, o adoecimento mental traz essa dificuldade, assim como quando veio Lerdort. Eu sempre digitei, nunca tive isso, imagina, isso, né? E a gente nega. É uma negação, principalmente para quem está sofrendo, no sentido de eu preciso seguir em frente, eu não posso... É que nem você ficar pensando que vai ser assaltado toda vez que vai andar na rua. Uhum. É muito desgastante. Então você... Não, eu ando sempre em lugar iluminado, não deixo nada à vista, e você nega o risco de assalto. E aí você consegue andar na rua. Então tem um sentido você negar o sofrimento. Mas não é porque a gente não vai ficar com medo de andar na rua que a gente vai achar a criminalidade uma coisa normal.
É a mesma coisa, não é porque as pessoas estão sofrendo no trabalho que a gente não pode falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso, porque se a gente resolver isso, é um ciclo virtuoso muito bacana. E quando a gente dependendo do nível hierárquico, da responsabilidade que você tem para determinar aquela organização, aquela regra, é um sentimento de culpa muito grande. Então, eu entendo que é um processo de amadurecimento, mas é uma coisa que a gente precisa começar a conversar, a gente precisa começar a abordar de forma madura, né? A gente precisa olhar para esses fatores que adoecem mentalmente as pessoas no trabalho. O trabalho tem um papel fundamental na determinação da saúde mental das pessoas e não tem culpado, principalmente na saúde mental. Então, a gente poder falar sobre isso, começar a abordar e entender como é que a organização do trabalho interfere na vida das pessoas, a sociedade vai ganhar muito. Muito bom. André, já fazendo um trocadilho com a nossa entrevista, parabéns pelo seu trabalho, mas principalmente parabéns pelo teu propósito. Obrigado, obrigado. André, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu queria que você repetisse essa pequena frase em latim, que eu acho que é o ponto de partida não só para o médico, mas para os empresários, e que isso fique fixo na cabeça, não só na nossa cabeça, mas na cabeça de quem está nos assistindo. Primum non nocere. Primum non nocere. Se eu não estiver errado, né? Corrijam o meu latim. Tradução? Primeiro, não seja nocivo. Primeiro, não machuque. Perfeito. Né? Tá. Que é iatrogenia, que é o... Né? Legal. Obrigado. Obrigado a vocês.